eles são agonistas, eles potencializam uma ação do outro. E aí existem algumas estratégias, né, que a gente pode utilizar no consultório que fica mais realmente tolerável. Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o suplemento mais barato que tem, que poucas pessoas usam, que é menos falado, só que se usado de uma maneira certa, tem muita eficiência. Então, antes de começar esse vídeo, é muito importante que você se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilha para o seu amigo e também não esqueça de ativar o sininho para as notificações. Bora pro vídeo. Então hoje a suplementação que a gente vai falar é o bicarbonato de sódio. Muita gente aí não conhece como uma suplementação, a gente não escuta muito aí falar pela indústria farmacêutica ou de suplementação, porque é uma suplementação muito barata. Então tem numa farmácia, a gente compra aí por preços muito baixos. Não é interessante para a indústria farmacêutica trabalhar com esse ativo, né? Então, só para a gente poder entender, na verdade o bicarbonato tem várias funções, né? Tem muita coisa aí, inclusive utilidades culinárias. Mas em relação ao recurso ergogênico, né, melhorando a capacidade do exercício, o bicarbonato tem efeito tamponante, né? O bicarbonato é uma substância alcalina, então ela tende a função de alcalinizar o meio, que é um pouco diferente da betalanina, que ela tem função mais intracelular, já o bicarbonato tem função mais extracelular. Então, quando a gente tem ali uma atividade física, né, de média a alta intensidade, com curta duração ali em torno de 4 minutos aproximadamente, a gente tende a liberar mais íons de hidrogênio e o bicarbonato tem essa função de tamponar extracelular, tá, na corrente sanguínea. Então, pessoal, para você que não assistiu o nosso vídeo de betalanina, a gente vai tentar deixar aqui, né, Creuzabeck, com link, alguma coisa do tipo, para vocês assistirem. Vai ter coisa muito parecida em relação às indicações, né? A gente combina muito bem a betalanina com o bicarbonato, mas eles não fazem a mesma coisa, até porque se fizesse não faria sentido passar as duas, você escolheria uma só. Eles são agonistas, eles potencializam uma ação do outro. Então, só para entender, pessoal, quando a gente faz um exercício, né, do metabolismo anaeróbio lático, você gera ali acidez metabólica, né, acidez muscular, acaba diminuindo o pH sanguíneo. E aí o bicarbonato vai entrar para tamponar essa acidez do sangue extracelular, diferente aí da betalanina, que já vai fazer esse controle no músculo, a nível intracelular. Então, normalmente o nosso pH do sangue fica em torno, é neutro, né, fica em torno ali de 7,4. Quando a gente faz o exercício e vai entrando em acidose, a gente vai entrando num pH mais para perto de 7, chega até 7,1, 7, o músculo então fica mais acidótico ainda. Quando a gente já faz uma suplementação de bicarbonato de sódio pré-exercício, a gente vai falar um pouquinho depois como que toma, a gente vai explicar melhor, a gente tende a alcalinizar o meio, ou seja, alcalinizar é o contrário de deixar ácido, a gente deixa ele mais básico, né? A gente deixa antiácido. E aí quando você for fazer o teu exercício, acaba que você já tem uma reserva de alcalose, então você demora mais para alcançar a acidose, teoricamente você vai ter mais performance, porque é a acidose aí que acaba realmente com a performance da pessoa quando ele está nesse metabolismo aí de exercício. Então, só para a gente poder entender a parte bioquímica da coisa, toda vez que você tem uma atividade de alta intensidade, você que usa, né, prioritariamente a via glicolítica como fonte energética, a gente tem a geração de íons H+, né, que é ele que vai deixar o meio mais ácido de modo geral. Então, quanto maior a quantidade de H+, mais ácido aquele meio. E aí, qual é a função do bicarbonato ali a nível plasmático? O bicarbonato, na composição química dele, é HCO3. E o hidrogênio mais HCO3 forma na reação água e gás carbônico, então CO2 mais H2O. E aí essa água, ela pode ser eliminada, né, pela transpiração de modo geral, né, pelo suor, e o gás carbônico é eliminado pela respiração. Então deixa o meio mais básico, né, mais alcalino, como o Denis explicou muito bem. Então é basicamente isso que acontece nessa reação química, que é completamente diferente do que acontece, por exemplo, intramuscular com a betalanina. Então, aproveitando o exemplo do Rômulo aí, dessa parte toda bioquímica, a gente vai explicar um pouquinho sobre os efeitos colaterais. Um efeito colateral que realmente acontece com muita gente, às vezes acaba sendo uma causa de muitas pessoas aí preferirem não usarem essa suplementação. O bicarbonato, ele reage com o ácido, que é o H+, e faz aquela reação que o Rômulo já falou, de água e gás carbônico. Quando a gente faz a ingestão oral, no nosso estômago tem o ácido clorídrico, né? E acaba reagindo também. E acaba fazendo muito CO2
a nível ali gastrointestinal. Isso ali dá desconforto. Então a pessoa fica com distensão abdominal, fica ali com sensação de arroto o tempo todo, pode cursar com náusea, vômito. E outra coisa, esse ácido ali já é muito degradado. Como essa reação já acontece a nível de estômago, já é muito degradado. Então esse bicarbonato, que era para ser usado mais a nível sanguíneo, você tem que usar uma dose alta para ela passar por esse processo todo no estômago, é muito degradado ali, e chegar a uma quantidade legal para servir como uma suplementação com eficácia no teu sangue. Só que quanto mais se aumenta a dose, mais efeito gastrointestinal acontece e a pessoa não tolera. Então acaba gerando realmente aí todos esses efeitos colaterais, até diarreia, né? Esse desconforto gastrointestinal, que às vezes pode até acabar piorando a performance. Mas com certeza na nossa prática, né, tem gente que a gente tenta realmente fazer essa suplementação porque vai melhorar a performance. E a gente tem algumas técnicas a utilizar para ficar mais suportável essa suplementação. E eu tenho um exemplo prático, né, na pele. Eu passei por isso, na verdade eu fui tentar, né, utilizar a dosagem recomendada e aí eu fui treinar com o uso de bicarbonato e não foi uma sensação muito agradável, tive que sair correndo porque realmente eu tive diarreia durante o exercício, era a primeira vez que eu tinha usado, não foi muito legal. E aí existem algumas estratégias, né, que a gente pode utilizar no consultório que fica mais realmente tolerável, né? E eu tenho alguns pacientes que já fizeram o uso também, às vezes, de bicarbonato e tiveram as mesmas sensações justamente por isso. Então, acredito que é o único efeito colateral que é o que limita muita gente de usar esse suplemento. A gente já vai falar um pouquinho ali de como a gente utiliza na nossa prática aqui no consultório, mas antes eu já vou dar uma dica, né, principalmente para a galera do esporte. Cara, nunca deixe uma suplementação para ser utilizada próximo de um período competitivo ou no dia do período competitivo. Cara, isso tem que ser muito testado. O bicarbonato dá reação colateral em muita gente, a gente consegue minimizar bastante isso com algumas condutas e é uma excelente suplementação quando dá certo, né, cara? A gente realmente tem estudos provando, vários estudos científicos provando que melhora a performance dependendo do esporte que a pessoa pratique. Então você vai estar lá treinando o seu dia a dia, vai deixar para testar ali na semana da competição, ou então no dia da competição. Cara, isso aí pode realmente piorar a performance por você não tolerar os efeitos colaterais e acabar perdendo uma competição à toa aí. Então, Romulo, quanto que eu devo usar de bicarbonato para promover todo esse efeito benéfico aí na tua performance? Os estudos hoje preconizam doses usuais de 0,3 gramas de bicarbonato por quilo de peso. Então eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo, né? Na época eu tinha 90 quilos, então eu multipliquei isso por 0,3 e deu 27 gramas de bicarbonato ali antes do meu exercício físico de modo geral. E aí não foi um efeito nada agradável, né? Eu tive essa intercorrência aí e hoje os estudos mostram que acima de 8 gramas aí de suplementação de bicarbonato já começa a ter esses efeitos indesejáveis aí, né? E uma outra coisa, um adendo muito importante também a nível nutricional, em que eu vejo muitas pessoas fazendo isso, você usar, por exemplo, aí o bicarbonato de sódio próximo de uma grande refeição, que tem ali uma proteína de origem animal em grande quantidade, você acaba dificultando o processo digestivo, porque você acaba precisando, né, de um meio mais ácido para poder iniciar o processo de digestão da carne, por exemplo, e aí você usar um antiácido com uma grande quantidade acaba dificultando esse processo e não tendo uma digestão tão boa, impedindo mais ainda o não rendimento do teu treino ali. Tá? Então isso é um ponto muito interessante destacar. Então vamos lá, vamos dar um bizu da prática clínica, como que a gente faz, né, vendo todos esses colaterais, o que acontece. Ao invés de pegar um bicarbonato aí e tomar, como a gente encontra em qualquer lugar, uma das estratégias legais é a gente fazer uma formulação em farmácia magistral mesmo, farmácia de manipulação, em cápsulas gastro-resistentes, porque ela vai ter uma liberação mais lenta, mais prolongada, então ela acaba realmente passando pelo estômago e liberando mais ali no intestino, onde que realmente vai ter uma maior absorção. Então, teoricamente, a gente consegue fazer uma quantidade menor de bicarbonato, a gente não precisa suplementar doses altas, mas acaba que o que vai chegar aonde a gente quer, que é a absorção e chegar no sangue, e numa dose parecida, né? Porque é aquilo que a gente tinha falado antes, faz uma dose muito alta, mas muito é degradada no estômago. Se a gente bota a cápsula gastro-resistente, vai chegar mais no sangue lá, a gente fazendo dose baixa e vai ser melhor tolerado a suplementação por isso. Normalmente, o Romulo já falou bem aí, em relação à refeição, normalmente a gente deixa para fazer ali
entre 2 e 1 hora antes do treino. Diferente da beta-alanina, que a gente já falou no outro vídeo, diferente da creatina também, que são suplementações crônicas que você tem que tomar, não tem efeito agudo, tem efeito a longo prazo, você tomando ali diariamente, treinando ou não. O bicarbonato já é uma suplementação de efeito agudo. Faz mais sentido você usar realmente ali no dia, pré-treino, para alcalinizar o meio antes de você fazer a tua atividade. Então, ela realmente não é uma suplementação que você tem que ficar tomando diariamente aí, igual beta-alanina e igual creatina. É uma suplementação mais aguda que vai melhorar aí tua performance. Outra forma de fazer também, já que as doses mais altas, né, são doses altas, ao invés de tomar ali, igual o Rômulo fez, né? Tava empolgado ali na prática dele, já botou logo igual o estudo científico. 27 gramas, né, que fez? Ele poderia, dentro de um dia, se ele queria fazer esse teste, sei lá, 7 horas da noite, ele poderia começar essa suplementação ali 36 horas antes, se dividir ali 5, depois de mais 6 horas tomar mais 5 gramas, depois de mais 6 horas mais 5 gramas. Tá que o efeito não ia ser tão agudo assim, mas você conseguiria alcançar um sangue mais alcalino e talvez melhoraria a tua performance também. E seria menos maléfico, né? Seria mais aceito ali a suplementação sem tanto efeito colateral por uma dose alta. Então, sabendo de tudo isso, quando não usar o bicarbonato? Rômulo, quando eu estou esperando uma resposta adaptativa ao treinamento. Então, se um atleta está querendo se adaptar a um meio mais ácido, ou seja, está querendo ficar mais resistente àquele exercício, a utilização de bicarbonato pode te limitar. Então, se eu estou querendo evoluir nos meus treinos, estou querendo ficar mais resistente àquele meio ácido e tudo mais, você começar a usar o bicarbonato com frequência, acaba te limitando e você não tem o rendimento. Então, por exemplo, aí numa competição em que eu estou num jiu-jitsu ali, que eu estou liberando muitos íons H+, e aí tá ficando meio mais ácido de fato, e eu sempre usei bicarbonato, eu acabo não ficando tolerante. E aí acaba me limitando a ação, meu rendimento tende a cair, e às vezes um erro meu eu acabo perdendo essa luta. Mas se esse atleta ficou bem condicionado no período pré-competitivo a esse meio mais ácido, ele fica mais tolerante naquela competição, e às vezes ele fica mais resistente e acaba rendendo um pouco mais, e às vezes ele pode ganhar ali aquela competição. Então, resumindo, usando bicarbonato, lógico que ela vai prolongar, mas ela vai entrar em acidose. Então, cara, numa pré-temporada, por exemplo, a gente quer adaptação. Faz muito mais sentido o atleta buscar ele ser mais adaptado ao meio acidótico. Você deu o exemplo do jiu-jitsu aí, tem judô, crossfit, né? Então o cara, mesmo com a suplementação de bicarbonato, ele vai entrar em acidose, né? Ele só vai, às vezes, demorar um pouco mais para entrar. E isso vai melhorar a performance dele. Só que, vamos lá, vamos separar pré-temporada, às vezes, de período competitivo, né? Eu costumo dar um exemplo brincando aí, é igual, cara, você estudar para aprender, né? Você tem lá a tua faculdade, tua escola, você estuda para aprender uma coisa, é uma coisa. Cara, estudar para a prova é outra totalmente diferente. Então, cara, não vai tentar ficar aprendendo alguma coisa um dia antes da prova. Cara, se você já não aprendeu há muito tempo atrás, não vai ser um dia antes da prova que você vai aprender alguma coisa. Teoricamente, você vai ter que estudar ali nos atalhos para você só passar na prova. Então, é igual o período pré-competição e período competitivo. Período pré-competitivo, você quer adaptações, você quer melhorar. Eu quero chegar no meio ácido e conseguir ainda ficar numa performance segurando ali para não quebrar. Então eu vou me adaptar ao meio ácido que vai chegar mesmo com qualquer suplementação. Já no período competitivo, que eu já estou adaptado, não tenho o que eu fazer mais. Eu já estou ali treinado. O que eu vou querer agora é uma performance, é performar melhor, é bater no melhor tempo, é fazer alguma coisa, tá melhor. E aí sim a suplementação, né, tamponante, não só o bicarbonato, mas como a beta-alanina, aí ela vai ter mais eficiência, né? Eficiência total aí para poder a galera render melhor. Pré-competição, às vezes não é uma estratégia muito legal ficar usando. Vai atrapalhar o cara ficar se adaptando ao meio que ele vai chegar, que é o meio ácido da fadiga. Já no período competitivo, você não quer saber de adaptações mais. Seu período de adaptação já foi. Não dá mais tempo de se adaptar. Você tem que render o melhor possível aí. Então, só para complementar o quando não usar, como o bicarbonato que a gente está falando tanto é de sódio, cara, sódio, aquele cara que é hipertenso, tem a pressão alta, né? Popularmente conhecido como o cara que tem a pressão alta, o sódio acaba retendo mais líquido, reter mais líquido aumenta a volemia, aumenta a pressão. A gente tem que dosar ainda mais essas doses mais altas que o estudo preconizam, né, que o Rômulo tomou, né? A gente tem que ter realmente um acompanhamento, não fazer de uso indiscriminado. E aí tem outras reações também, a galera que tem já algum distúrbio ali já de alcalose, né? Então a gente tem que sempre estar
pesquisando. Bem mais incomum, né? Mas é muito comum a gente pegar gente aí com hipertensão arterial. Hoje em dia é bem comum. Gente que tem problema renal também. Se aumentar volemia, pode aumentar a sobrecarga renal, a gente também tem que ficar de olho. Então a gente tem alguns cuidados, como qualquer medicação, qualquer suplemento, a gente tem que ter uma avaliação aí nutricional, uma avaliação médica, para poder usar com segurança e saber que está usando e fazendo efeito. Não adianta também ter segurança e não ter eficácia no esporte que você está praticando. Então, agora a gente vai falar um pouquinho aí de qual esporte realmente vale a pena fazer a suplementação e qual que não vale. Então, pessoal, como a gente falou no vídeo anterior, a gente tem a betalanina, que é um tamponante intracelular. A gente tem aí o bicarbonato, que é um tamponante extracelular. Então, a gente pode potencializar essa resposta ergogênica. Então, por que não combinar, né? Por que não fazer uma sinergia? E aí tem vários estudos mostrando que a utilização de bicarbonato de sódio, mais betalanina e mais os nitratos, né, consegue ou promover um recurso ergogênico muito interessante no esporte, tamponando intracelular, tamponando extracelular e o nitrato ajudando aí na vasodilatação, né? Ajudando demais aí no transporte, né, dos nutrientes, de modo geral, para o músculo, que está sendo recrutado naquela atividade física de modo geral. Então, esportes que valem a pena fazer acabam sendo os mesmos aí que a betalanina. Esportes aí que tem pico de intensidade, né? Como a gente já falou, judô, jiu-jitsu, crossfit, qualquer exercício que tenha HIIT, né? Exercício de alta intensidade intervalado. Isso aí é bem interessante aí a utilização dos tamponantes, não só do bicarbonato. Esportes de duração contínua, mas que sejam até 4 minutos. Uma corrida aí de 1.500 metros, uma natação aí de 200, 300 metros, um ciclismo de 4 quilômetros, a gente vê vantagem. Acima disso, um cara que vai fazer uma corrida longa de 5 km, 10 km, já passa desse tempo, aí os estudos já começam a ter tanto resultado bom, aí tem resultado que não mudou do grupo controle, então a gente não vê tanto benefício, já é uma coisa mais controversa na ciência. Agora, até 4 minutos é consenso aí realmente que vale a pena fazer o uso dos tamponantes para a melhora da performance. E bater o martelo que realmente tem um efeito ergogênico e vai melhorar a tua performance no esporte. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar aqui nos comentários qual é a sua dúvida, né? Se ficou alguma dúvida sobre bicarbonato ainda. Se tiver, você pode escrever aqui. Também aqui é aberto para novas sugestões de vídeos, de conteúdo. A gente também faz vídeos de perguntas aqui, tanto no Instagram, pode seguir a gente lá no Instagram, Denis Salles aqui, Rômulo Nutri, chama a gente lá e bora para mais vídeos. Não tá aparecendo marca não, tá? Só tá feio. Vambora. Pode falar. Mas essa bermuda não tem um monte de bolsa. Não, tirou onda aí. Hoje ele tá bonitinho. Mas tô de chinelo. Não, mas chinelo é melhor que o sapatete. Tá maluco? Eu comprei 3 tênis igual você, velho. Comprou velho? Comprei, pô. Caralho! Eu perdi meu tênis no assalto. Então vamos lá. Aquela vergonhinha, né? Sempre bate quando começa. Dá, fez. Acho que eu tô estranhando, tá tudo dando muito certo. Ativa esse vídeo para as notificações aí. Vai. Pode ir? Pode ir, beleza. Tá gravando a luz. Você não tá prestando atenção hoje. Não vai usar bicarbonato porque não vai saber. Vai. Deixa ele. O bicarbonato, ele reage foi E tu já viu nego fazendo isso pra treino, sabia? Tomar Iana Guaraná, pô. Tomar Iana Guaraná, porque Iana é bicarbonato, pô. Mas é puro? Bicarbonato com saborzinho ali. Aí tomar Iana e vai treinar, pô. Enfim, não vamos divulgar a marca, Marcos. Nós pelo somos amor de Deus. patrocinados Pelo Iana Guaraná. Só pelo Macaé Burger. Pode ir? Isso aqui é um bicarbonato fazendo efeito no... Botei um intestino Tá você se real, cagando. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Não. Jura? Não tem o que falar, né? Pode novo. Então, pessoal, isso é tudo. Isso é tudo, pessoal. Só falou, deixa aqui no Instagram, mas tá bom, dá pra ajeitar. Tá bom.